pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Finalmente, vitória do povo, Auxílio Brasil de R$ 600 aprovado. Agora é oficial. Veja quando começam os pagamentos, previsão de liberação do empréstimo, novos beneficiários, novos aprovados, quando entrarão no programa social. Vamos trazer as últimas notícias e as últimas atualizações a respeito dos principais benefícios sociais do nosso país, mais especificamente a respeito do que aconteceu ontem lá na Câmara dos Deputados. Quer saber de tudo isso? Então fique comigo nesse vídeo até o final. Deixe o seu like, o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho e ajudar na manutenção do canal. Se inscreva aqui embaixo caso você não seja inscrito ou não seja inscrita ainda. E também não esqueça de registrar os seus comentários, que é de extrema e suma importância. E sem mais enrolação, bora lá para as informações, direto ao assunto. É isso aí, pessoal. Finalmente, auxílio de R$ 600 aprovado. Mas, Matheus, foi aprovado somente até o final do ano ou foi aprovado de forma permanente? Como que foi a votação ontem? O que aconteceu? Vamos lá. Ontem, a Câmara dos Deputados votou a PEC 15, que trata do aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, do aumento no Auxílio Gás, do Vale Caminhoneiro, do ingresso de novos beneficiários, redução de combustíveis, transporte para idosos, enfim, muitos assuntos foram tratados nessa PEC. Mas não podemos ser hipócritas e falar que o assunto principal foi o Auxílio Brasil de R$600. Não tenha dúvida disso. Não tem como olvidar que, de fato, o Auxílio Brasil foi a pauta mais importante dessa PEC 15. E aí, muitos debates, muitas discussões, 9 horas de transmissão, 9 horas de transmissão, mais ainda aquele tempinho de 40 minutos, onde ficou debatendo se iria recomeçar a sessão, se não iria, um barraco danado, Quem acompanhou ontem pode confirmar, uma briga, um debate, cala a boca daqui, não sei o que lá de lá, gente, uma confusão danada, mas no fim das contas deu tudo certo. Eu vou explicar para vocês aqui o que de fato aconteceu ontem e a briga, entre os deputados. Ali, quando tem a PEC, dentro dessa PEC podem ser apresentados destaques. O que são destaques? São propostas para alterar o texto. E ali muitos membros da oposição, muitos partidos, muitos deputados de oposição apresentaram destaques. No seguinte sentido, tirar algumas expressões que garantiam o Auxílio Brasil de R$600 somente até o final do ano. Então, quando havia ali o destaque, quem votava sim, na hora que estivesse votando destaque, sim, votava sim ao texto original da PEC e não ao destaque. Então, tem um destaque ali, como orienta o Partido dos Trabalhadores, o PT. O PT orienta não. Quando o PT orienta não, ele orienta não ao texto original e sim ao destaque. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo, o PCdoB, como orienta o PCdoB, como orienta o PSB? O PSB orienta sim, por exemplo, um partido de esquerda, mas vamos supor, orienta sim ao texto original e não ao destaque. E aí o destaque mais importante era a retirada de trechos que garantissem o Auxílio Brasil de R$600 somente até o final do ano, para retirar esse caráter eleitoreiro. E a briga era para que esse Auxílio Brasil de R$600 fosse permanente. Então, não é que quem votou contra a PEC votou contra o Auxílio Brasil de R$600, mas votou contra esse trecho que garantia somente até o final desse ano, Então, assim, vou dar a minha opinião para vocês, ok? A minha opinião é que, de fato, essa PEC é eleitoreira. Essa é a minha modesta opinião, gente? Vocês não são obrigados a concordar. Mas nesse ponto, não tem como discutir. Gente, me desculpem, mas somente até o final do ano, a minha defesa é a mesma. É caráter eleitoreiro. Como, por exemplo, os R$400, antes de eles se tornarem permanentes, era somente até o final do ano. Somente no ano de eleição não faz sentido. Então, a briga dos deputados era essa, Essa era a principal briga. Então, todos são a favor de R$600. Ninguém ali, às vésperas das eleições, vai votar contra o auxílio de 600. Ninguém vai fazer isso. Votou contra ser até o final do ano. Só para vocês entenderem essa sistemática. E para mim, tem que ser permanente sim. Tem que ser permanente sim para tirar esse caráter eleitoreiro. Agora, a promessa é que vai chegar no final do ano, eles vão discutir se vai precisar talvez até aumentar esse valor ou se vai deixar esse valor mesmo.
Enfim, então, lá no final do ano, nós vamos cobrar deputados, vamos cobrar o governo federal para saber se esses 600 reais vão acabar ou não. Se acabar, me desculpem, mas o Bolsonaro fez essa PEC só para comprar votos, só para angariar votos. Essa é a minha opinião. Não sou contra o Bolsonaro não, viu? Porque tem que ter o auxílio sim. E o auxílio no valor maior. E um auxílio mais digno. Agora, por outro lado, tem a questão da responsabilidade fiscal. Mas algo que me deixa encucado é o que disse a Sâmia, líder do PSOL. De fato, não estava faltando dinheiro? E de repente surge o dinheiro, gente, mais de 40 bilhões de reais. Né? Então, não sei o que de fato, né, acontece ali nos bastidores, mas o fato é que 600 reais estão garantidos até o final do ano para você e para toda a sua família. E o Vale Gás de 120 reais também. Um botijão de gás a cada 2 meses. E quando começa? Começa a partir do mês de agosto. Então, em agosto, começa já os 600 reais. E agora, Matheus, o que falta para, de fato, concretizar isso? Pois bem, eu falei para vocês que nós tínhamos duas pendências. A votação da PEC e a sanção da medida provisória que garante o empréstimo consignado. Essas duas medidas. A medida provisória, ela já foi votada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Só falta o Bolsonaro sancionar. A PEC já foi aprovada no Senado, foi aprovada ontem na Câmara, 9 horas de transmissão, quanta coisa, né? Quase um dia todo aí de transmissão, que tratava do Auxílio Brasil, da PEC 15, ainda teve a aprovação da PEC 11, que é o piso aí para os enfermeiros, o piso nacional dos enfermeiros, uma medida super importante, um tema super relevante, também foi debatido ontem, mas vamos voltar aqui falando sobre o Auxílio Brasil. Então, a PEC passou pelo Senado, pela Câmara, e agora falta o quê? A promulgação dessa PEC e a sanção do Bolsonaro. Então, aqui está nas mãos aí do presidente Jair Bolsonaro e aqui no caso do Congresso Nacional, cujo presidente é o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, vai promulgar essa PEC e essa PEC vai virar uma emenda constitucional, alterando a Constituição Federal. Essas duas medidas sendo concretizadas, juridicamente falando, legislativamente falando, aí sim eu acredito que vai vir a regulamentação do empréstimo consignado. E existe a expectativa de que pelo menos até o final do ano haja uma margem maior de liberação. Vamos ver como que vai ficar essa situação. Agora sim nós teremos a regulamentação do Ministério da Cidadania e ao que tudo indica, esse empréstimo deve ser liberado a partir do mês que vem. Mas, Matheus, ia ser liberado ontem, dia 13, né? E aquele print? Gente, era uma previsão. Mas tem muita coisa que não depende da gente, não depende dos bancos, né? E o que de fato aconteceu? A PEC atrasou, né? Foi aprovada ontem, não vai dar tempo de começar agora, para descontar já esse mês. Né? Com relação à medida provisória, ainda não foi sancionada pelo presidente da República. Acredito eu que ele estava aguardando a aprovação da PEC. Né? Mas foi uma vitória esmagadora, 400 e poucos votos a 13, a 17, alguma coisa assim. Ou seja, a maioria foi a favor dos 600 reais, não teve trabalho para aprovar. Precisava no mínimo de 308. Teve uma vantagem muito esmagadora aí com relação àquelas pessoas que foram contra. Então tá tranquilo, pagamento garantido. No decorrer do dia eu vou trazendo mais atualizações para vocês. O governo promete incluir agora quase 2 milhões de famílias dentro do Auxílio Brasil. Temos que aguardar a regulamentação e a operacionalização desse pagamento do Vale Caminhoneiro, do Vale Taxista, desse auxílio de até R$1.000 para caminhoneiros e taxistas. Auxílio Gás começa no mês que vem. Nesse mês não tem pagamento de Auxílio Gás, somente no mês que vem. Mas a notícia é muito boa. Agora, a má notícia que eu tenho para vocês é a seguinte. A primeira é que não vai ser permanente. A segunda é que não foi mencionado nenhum assunto relacionado a zerar a fila do Auxílio Gás. E também não teve nenhuma novidade, nenhuma alteração com relação ao auxílio para os Ubers e também o pagamento em dobro para as mães solteiras. Depois nós vamos debater esses outros assuntos. Vamos ver se o governo vai trazer uma outra medida para conceder, né, esses benefícios. Mas agora complicou, porque a PEC era a oportunidade. Agora tem que ver se o governo vai trazer outro instrumento jurídico para conceder isso. Sobretudo o pagamento em dobro para as mães solteiras, que muita gente cobrou, né? Nós cobramos aqui, mas parece que o Bolsonaro teve amnésia e esqueceu de passar para os deputados e para os senadores que ele prometeu lá em Maceió que mulheres em certas condições iriam receber R$1.200. Não sei de onde ele tirou isso, mas será uma frase inesquecível e nós vamos cobrar, sim, o presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa fala aí, beleza? Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, registre os seus comentários e mande esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Um beijão, até o nosso próximo encontro, valeu, tchau, tchau!